Doença renal crônica agudizada e hipertensão é um desafio no seu plantão? Saudações, Vete, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, tenho a felicidade de poder voltar a gravar vídeos aqui para vocês, cenário novo, falando um pouquinho sobre rotina de plantão, tirando suas dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre doença renal crônica agudizada, paciente na hipertensão, como que você deve conduzir esse caso, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é a doença renal crônica, para a gente poder entender a base disso, um pouco da fisiopatogenia, e aí sim a gente vai direto para a questão do tratamento. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. E antes da gente continuar, já deixa o seu gostei, porque eu acho que vale bastante a pena, não vai custar nada. Vai poder entregar esse vídeo para muitas outras pessoas e assim o canal cresce, eu gravo mais vídeos e a gente volta. E enfim, esse vídeo aqui é uma comemoração dos 500 inscritos nossos, então assim, muito obrigado para cada um de vocês que faz valer a pena cada um desses vídeos. Então bora lá sem mais delongas. A doença renal crônica é uma doença crônica, como o próprio nome diz, progressiva e irreversível. Uma vez que a gente começa a ter morte do néfron, a gente não tem regeneração. Pra gente poder entender, antes de entender o que é a doença renal crônica, a gente tem que entender que os rins eles desempenham um papel fundamental na filtração do sangue, remoção de resíduos metabólicos, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e controle da pressão arterial. Quando a gente tem um comprometimento na doença renal crônica, há diversas complicações sistêmicas, e sendo uma delas a hipertensão arterial, que a gente vai aferir lá, seja no oscilométrico ou no Doppler. E agora eu quero trazer você aqui para a tela do computador, porque eu quero te mostrar o porquê que a pressão arterial sistêmica aumentada é um problema para a gente, quando ela já está principalmente com o paciente na persistência dessa pressão arterial aumentada. A primeira questão é que a pressão aumentada, ela vai reduzir então o fluxo sanguíneo renal. Isso acontece também com a hipotensão, que não é tema hoje aqui, mas a gente vai falar sobre esse assunto também da hipotensão e como tratar, beleza? Mas a grande questão é, redução do fluxo sanguíneo renal vai acontecer, eu vou ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que basicamente o rim entende que ou caiu o fluxo sanguíneo renal, tá com menos volume, um paciente de hipovolemia, se a gente for pensar num paciente do trauma, porque a gente tem uma liberação e um aumento inicial da pressão arterial e da frequência cardíaca. Primeiro que a gente tem ativação do simpático, para que tenha compensação da frequência cardíaca, mas a gente também tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona ativado. Por quê? A renina vai ser convertida em angiotensina 1 e angiotensina 2 para que a gente consiga fazer a recaptação de aldosterona, que é um vasoconstritor extremamente potente. Quando ele faz a recaptação de água para dentro de sódio e de outros eletrólitos ali, fazendo essa recaptação, a gente faz uma vasoconstrição intensa. Essa vasoconstrição tenta manter a circulação central. Esse é o principal mecanismo de defesa e regulação e compensação do organismo. No entanto, num paciente renal crônico, ele tem essa ativação constante. Isso vai gerar principalmente o aumento da pressão arterial e, consequentemente, esse aumento constante vai gerar a perda da capacidade da autorregulação da pressão arterial. E qual que é o grande problema disso? Qual que é a grande consequência? Vai gerar lesões progressivas no glomérulo. A gente tem um aumento aqui, então, igual vocês estão vendo embaixo, de risco de proteinúria. Por isso que o UPC, né, que é a relação proteína-creatinina na emergência ou no paciente crônico, a gente faz com bastante constância, porque imagina só, você tem um filtro de café. Você vai passar um café aqui agora. Eu não tenho como passar um café e no final esperar que saia borra de café na minha xícara. Eu quero tomar um café bem filtradinho. O rim, ele é igual ao filtro. Quando eu tenho um furo, o que vai acontecer? Toda essa borra vai cair ali para sua canequinha de café, e aí a hora que você for tomar o seu cafezinho, qual que vai ser o grande problema? Vai ter pó lá, que não deveria estar lá. A proteinúria é a mesma coisa. A proteína é uma molécula muito grande, não deveria sair. E aí, quando a gente tem esse tipo de alteração, a gente vai comprometer ainda mais a sobrevida desse paciente, beleza? E com relação aos riscos de lesões sistêmicas, a gente vai ter risco cardiovascular, propriamente dito, respiratório, neurológico e oftalmológico. E a gente entra na questão do diagnóstico, né, da hipertensão arterial sistêmica. Como que ela pode ser feita? Através de 3 métodos principais. Tá? Na verdade, a gente divide em 2, né? O método invasivo e o não invasivo. O que a gente usa que é fácil, barato, rápido, são os testes não invasivos. Porque, como o próprio nome diz, ele não é invasivo, né? Então, se eu preciso fazer com um oscilométrico, seja no monitor com oscilometria,
ou então com o Doppler, a gente consegue fazer isso a todo momento, né? Então, a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, a cada 30, 1 hora, 4 horas. A grande vantagem dos métodos invasivos é que a gente liga esse paciente no monitor e é o tempo constante de monitoração contínua, mas eu tenho risco de infecção, tenho risco de uma série de outras questões inerentes ao paciente da UTI, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas voltando a essa questão, o diagnóstico é feito pela aferição da pressão arterial. E como que deve ser feito no método não invasivo? Primeiro que você vai pegar esse paciente, vai fazer a aferição durante 7 vezes, vai descartar a primeira e você vai tirar uma média dessas 6 para você saber qual que é a pressão arterial daquele paciente naquele momento. E qual que é o grande X da questão? Quando que a hipertensão ela pode se tornar uma questão de importância? A pressão até 150 para cães e gatos, ela é considerada ainda uma pressão dentro da normalidade, tá? Então o paciente com alterações de 160 até 170, ele tem uma hipertensão considerada leve e muitas vezes pode ser por estresse, principalmente se a gente for pensar em gatos. Gatos até uma pressão um pouco mais alta pode acontecer. No entanto, o paciente com 171 até 180 já é uma hipertensão moderada e acima de 180 já é considerado crise hipertensiva ou hipertensão grave. E aí, como que eu consigo fazer o diferencial para saber se essa hipertensão é uma hipertensão verdadeira ou se essa é uma hipertensão ocasional pela síndrome do jaleco branco? Eu estou usando branco aqui, mas agora, como que eu faço para diferenciar isso no paciente em caráter crônico? A primeira questão que você vai fazer vai ser observar as lesões em possíveis órgãos-alvo. Quais são eles? Eu já falei para vocês. Então, ocular, respiratório, cardiovascular e, obviamente, que a gente vai pensar também no sistema nervoso central. Além dele, eu comentei para vocês que tem um marcador prognóstico. Lembra da historinha lá da borra de café que eu comentei com vocês? Que não pode sair de jeito nenhum? Como que eu faço essa avaliação rápido, fácil e de forma muito mais barata também? Através do exame de urina. Então você vai colher a urina do seu paciente e você vai pedir a relação proteína-creatinina na urina. Isso é muito importante, o famoso UPC. Se esse UPC tiver aumentado, a chance desse paciente estar tendo proteinúria é muito grande, então quanto maior, pior o prognóstico. Então você tem que sempre fazer essas marcações, até porque quando você iniciar a terapêutica, que é o que a gente vai discutir na sequência, esse paciente ele tem que ter algumas metas. Então se eu estou com um paciente proteinúrico, eu tenho que reduzir essa proteinúria nos próximos 15 dias, senão meu tratamento não está sendo efetivo. Eu tenho que reavaliar esse paciente e ver se de repente é uma questão de dosagem, se de repente é uma questão de medicação, qual a linha de tratamento que eu vou utilizar. O que eu vou falar para vocês aqui não é uma regra, tá? Mas é a forma como a gente acaba dividindo o tratamento do paciente na crise hipertensiva. Segundo o guideline, a gente tem sim a sequência lógica, que é o que a gente segue. No entanto, a gente tem que sempre lembrar de fazer a avaliação individual do paciente. Nem todo paciente é igual. Os guias de conduta eles servem para nortear a gente, né? Para a gente saber qual é o caminho da atualização e qual fase o paciente está. No entanto, a gente não pode cegar e fazer absolutamente só aquilo. Eu tenho que avaliar todo o restante. A pressão arterial é uma das variáveis perfusionais que a gente avalia, mas eu tenho TPC, glucosa, frequência cardíaca, nível de consciência, tem uma série de outras alterações perfusionais que eu preciso avaliar, temperatura, né, por exemplo, que eu preciso avaliar para eu tomar a decisão se de repente essa pressão arterial está interferindo tanto assim no meu sistema. Eu preciso sempre, 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 sempre individualizar o meu paciente. E aí, voltando então para a questão da linha de tratamento, a primeira questão que muitas vezes a gente utiliza são os bloqueadores de canal de cálcio, o famoso amlodipino. Gatos se beneficiam bastante dessa medicação e a gente acaba utilizando como primeira linha de tratamento na crise hipertensiva desses pacientes crônicos. Agora, se esse paciente tem proteinúria de forma bastante ali excessiva, quem vai ser benéfico para o paciente, entra na segunda linha de tratamento, mas que poderia ser a primeira, tendo a proteinúria, são os inibidores de ECA. Lembra que a gente contou a historinha lá da ECA, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Então ela faz esse bloqueio do angiotensina, ele não vai transformar em angiotensina 2, vai bloquear, né, essa transformação, e por isso que a gente consegue impedir, então, que ocorra o aumento dessa pressão arterial. No entanto, a gente tem os gatos, né, que ele pode se diferenciar, e por isso que eles são de outro planeta, ele pode ter até angiotensina 3, enfim. A gente precisa individualizar mais uma vez o paciente, por isso que na primeira linha a gente gosta bastante de utilizar o lodipino ao invés de fazer o uso de inibidores de ECA para esses casos de hipertensão. Em alguns casos, até a terapia combinada
pode ser utilizada tanto do amlodipino quanto dos inibidores de ECA, e pode ser benazepril, enalapril, e por fim, a utilização também de diuréticos pode ser bastante benéfico para conseguir tratar, reduzir então essa pós-carga, principalmente em pacientes que cursam além da questão renal, paciente que cursa também com alterações cardíacas, né? Então, o paciente tem insuficiência valvar mitral importante, já tem um quadro congestivo, esse cara vai se beneficiar também do uso de diurético. E uma coisa muito importante para falar sobre o diurético é cuidado no paciente desidratado. Óbvio que a gente tem que pensar, o paciente que está oligúrico ou até em anúria, a gente precisa fazer a estimulação, só que eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu for utilizar fármacos que causam esse aumento da diurese. A grande chave do sucesso para poder tratar esses pacientes é a monitoração. Não adianta você instituir paciente para tratamento, não instituir paciente para tratamento, mas instituir tratamento para o paciente sem você fazer um monitoramento contínuo dos parâmetros avaliados da lesão de possíveis órgãos-alvo e ver, por exemplo, se teve a redução de proteinúria. Então eu tenho que fazer um monitoramento constante e aí eu posso fazer, iniciei hoje o tratamento, o paciente clinicamente está estável, teve alta médica, não está internado, foi para casa. Eu não vou deixar esse paciente voltar daqui a um ano. Daqui 15 dias eu vou repetir a bateria de exames, vou solicitar então urina, vou solicitar uma nova avaliação, vou fazer o retorno desse paciente, investigar esse paciente de novo, de cabeça até a cauda. A nossa meta principal com a utilização então do vasodilatador é que eu tenha uma queda da pressão arterial. Mas vamos colocar aqui no paciente doente renal crônico, agudizado, que ele está lá batendo 190, 200 de pressão, eu dificilmente vou querer que esse paciente esteja daqui a pouco com 130, 140, porque esse paciente ele já está compensando há muito tempo, por isso que ele tem essa pressão arterial aumentada. E aí quando eu faço o inverso e faço uma queda de 50% dessa pressão, cai para 100, 120, eu começo a ter o inverso. Esse paciente seria um hipotenso para esse caso especificamente, porque eu estou individualizando esse paciente. Aí o que acontece? Reduz a perfusão, eu começo a causar mais injúria renal. Aí esse paciente vai ter mais acúmulo de creatinina, mais acúmulo de ureia, começa a ter distúrbios neurológicos, você fala assim, putz, é a pressão que teve alteração, ele teve AVC. Não, ele pode estar numa síndrome urêmica que foi causada porque eu não consegui manejar e ter as metas adequadas. Então, o paciente em crise hipertensiva é o paciente para ficar em semi-UTI ou UTI. Esse cara ele precisa ser monitorado de perto. Esse cara ele precisa de toda a atenção da equipe multidisciplinar para conseguir tratar ele. Normalmente eu uso como meta 15 a 30% de queda de pressão arterial. Eu não quero que caia de forma abrupta essa pressão arterial. E aí, para a gente poder concluir, então, relembrando um pouco de tudo que a gente falou aqui do doente renal crônico, a gente já conseguiu fazer a definição do que era a doença renal crônica, que é um de caráter progressivo, caráter crônico, lesão irreversível. Esse paciente ele precisa de um tratamento individualizado, porque ele tem muitos distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, e a gente precisa monitorar isso de perto. Daí, passando para a questão de linha de tratamento, o paciente da doença da hipertensão, que causa lesão de órgãos-alvo, que vai ser coração, cérebro, pulmão, sistema nervoso central. Isso porque eu não estou considerando a questão periférica, tá? Então, o próprio rim, que é muito afetado com tanto a hipertensão quanto a hipotensão, e o intestino também. E lembrando que é um órgão de choque, né? É um órgão pequenininho, né? Que pode causar uma lesão de importância, e esse paciente tem que ser monitorado. Por isso que uma das variáveis perfusionais que a gente avalia é a auscultação de borborigmo intestinal. E essa é uma dica de ouro para você. Então, para tudo que você está fazendo agora e anota. Se você não ausculta o intestino do seu paciente na internação, você está cometendo um erro muito grave, porque pacientes que tendem a não ter borborigmo intestinal significa que esse paciente ele pode estar com uma falência intestinal importante. Isso vai ter translocação bacteriana. Esse paciente que não tinha uma fonte de infecção passa a ser um paciente séptico, passa a ser um paciente que no dia seguinte, quando você faz o hemograma, está com uma leucocitose extrema com presença de bastonete. Você fala, caramba, mas da onde veio essa infecção? Essa infecção veio de translocação bacteriana. Então, anote e monitore seu paciente de perto, tá bom? E aí, voltando para as linhas de tratamento, então a gente pensa inicialmente no amlodipino, tem que ter uma queda no máximo ali de 15 a 30% dessa pressão arterial. Posso fazer amlodipino, posso fazer inibidor de ECA como segunda linha, ou posso fazer a combinação dos vasodilatadores. Isso vai depender muito, principalmente em casos mais refratários. Então, iniciei o tratamento, o paciente voltou daqui um mês
De novo, crise hipertensiva? Posso fazer, então, esse tratamento combinado. O uso de diuréticos pode ser importante também, no entanto, a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente em casos onde o paciente esteja desidratado, mas ele faz parte da nossa proposta muitas vezes. E por fim, o mais importante, que é sempre tratar com a questão da prevenção. Então, o diagnóstico preventivo é extremamente importante. Então, trazer o seu paciente para perto, fazer avaliações recorrentes, lembrar de ligar lá, falar, fulaninho, olha, a Mel, ela tá aqui no nosso sistema, que o último exame dela de check-up, principalmente pensando em renal, foi há 3 meses atrás. Vamos fazer a reavaliação, vamos fazer o exame bioquímico, vamos fazer a urina para acompanhar como está esse rim, porque é importante explicar isso para o tutor. Fala para ele, olha, o rim, depois que degenera, é irreversível. Então, tudo aquilo que lesionou, eu não consigo consertar mais, eu só consigo evitar a progressão dessa doença. E aí, para a gente poder concluir esse vídeo, quero agradecer você que ficou até aqui, até esse finalzinho de vídeo. Então, se você gostou, já deixa seu gostei, mais uma vez, compartilha, que é muito importante. E comenta aqui, fala da cidade onde você é, quando você está assistindo esse vídeo, que é muito importante, para eu saber, para a gente trocar uma ideia e também para que eu consiga gravar outros vídeos e saber se esse conteúdo foi de relevância para você, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, um beijo no coração, valeu, falou!